Como é possível um Deus de amor ter ordenado o extermínio de nações inteiras? Essa pergunta é uma pedra no sapato do cristianismo e um dos motivos mais fortes para o ateísmo. Mas será que esse problema tem uma resposta minimamente satisfatória? A primeira tentativa de solucionar o problema, e para ser franco, eu acho que é a mais fraca de todas, é um troço chamado teoria da acomodação. Ela diz que Deus, de fato, teria ordenado os extermínios, não porque seja mal ou queira o mal realmente de alguém, mas porque se ele não rebaixasse ou acomodasse o seu padrão moral ao padrão que o seu povo tinha na época, o povo primitivo de Israel jamais o entenderia e jamais obedeceria pelo simples fato de que eles não tinham a mínima condição possível de assimilar uma ética tão superior como a demonstrada por Jesus lá no Novo Testamento. Eu disse que é a mais fraca de todas porque as Escrituras dizem claramente que Deus não muda e que Deus é sempre santo, justo e bom. Então, é ilógico imaginar ele descendo a um nível moral do seu povo para se fazer entender. Já outros defendem que Deus não ordenou extermínio coisa nenhuma. Que essa linguagem pesada da Bíblia, do tipo Deus mandou matar, guerreiros afirmando que Deus entregou os nossos inimigos sob os nossos pés, eles dizem que tudo isso nada mais é do que uma linguagem exagerada de guerra, que de fato era bem comum nos tempos bíblicos lá do Velho Testamento. É fato também que a gente tem até alguns achados arqueológicos que meio que comprovam essa ideia. Um deles chega a afirmar, entre aspas, a semente de Israel não existe mais. Isso depois que Israel tinha perdido uma batalha bem importante, só que a gente sabe que Israel nunca foi exterminado. Só que, apesar de em alguns casos a ideia parecer fazer sentido, quando os textos trazem essas ordens divinas para exterminar, elas são diretas e claras demais para serem só uma expressão de linguagem. Em Deuteronômio capítulo 20, verso 16, por exemplo, diz o seguinte: contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixem vivo ninguém que respira, destrua-os completamente, como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Textos como esse foram completamente essa teoria. Outra tentativa de sair dessa sinuca de bico teológica é de que Moisés e Josué, por exemplo, eles simplesmente registraram as batalhas, mas jamais colocaram a ordem de extermínio na boca de Deus. Teria sido um pessoal, depois que o povo de Judá voltou do cativeiro lá na Babilônia, esse pessoal que teria acrescentado essas ordens de extermínio nos relatos. Eles teriam feito isso para gerar um tipo de sentimento nacionalista, uma ufania nacional. E, é claro, justificar que a Palestina, para onde eles haviam voltado, tinha sido dada por Deus a eles. Era um direito espiritual e sagrado. O problema dessa teoria é que se Deus tivesse ordenado que eles destruíssem os gregos ou os romanos, faria sentido, porque foram essas nações que dominavam a Palestina depois do exílio. Mas não tinha lógica nenhuma acrescentar nos textos que Deus mandou matar povos que nem existiam mais na época do pós-exílio, como, por exemplo, os jebuseus ou os próprios filisteus. Além disso, também, se esse acréscimo fosse verdade, o estilo literário, os detalhes dos textos em questão teriam todo o jeitão da época do pós-exílio. Mas o estilo e os detalhes dos textos são perfeitamente coerentes com o jeitão de escrever lá dos tempos de Moisés. E mais, se fosse para promover um tipo de nacionalismo ufanista, os textos jamais relatariam Israel tomando surras vergonhosas e épicas, como a famosa Batalha de Ai, por exemplo. Uma outra teoria, um pouco mais simples para tentar explicar essa aparente contradição do caráter de Deus, é que os grupos condenados eram predominantemente grupos militares ou administrativos. Não eram enormes massas de civis, eram grupos grandes de pessoas inocentes. Assim, as ordens para exterminar eram apenas contra esses grupos, esses quartéis, esses aquartelamentos. Essa teoria, até que não é ruim, a arqueologia feita nas ruínas da famosa Jericó, por exemplo, até dá certa base para ela. O que atrapalha a teoria é que Jericó, se fosse somente uma fortaleza de guerra, um quartel, fazia sentido haver ali prostitutas na cidade, como a famosa Raabe. Mas o texto diz que a família dela inteira também morava na cidade. E isso, na época, não tinha a menor lógica se a cidade fosse apenas um tipo de quartel de aquartelamento militar. Outra possível resposta é pensar que os autores colocaram as palavras de extermínio na boca de Deus porque eles ainda não conheciam bem a Deus. Que a ideia do Senhor dos Exércitos, do Senhor da Guerra, era mais assimilável para eles do que um Deus de amor e misericórdia. Aqui a gente
está se referindo à tal da revelação progressiva, que talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar. Para você entender, pensa no exemplo do Jó, o Jó da Bíblia mesmo. Depois que o diabo destruiu a vida dele, ele faz uma declaração bem limitada. Ele diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou dizendo que é limitada porque no livro de Tiago, onde a revelação não é limitada, aliás, havia progredido ao máximo possível, ali está bem claro que Deus não deseja o mal e não gera o mal para ninguém. Então, o texto do Velho Testamento atribuir ordem de extermínio de nações inteiras a Deus se explicaria porque no conhecimento reduzido, não progredido que os escritores tinham de Deus na época da escrita, Deus era assim mesmo. Deus mandava o bem e também enviava o mal, inclusive mandava matar as pessoas. Se a resposta para o nosso problema aparentemente parecer razoável, o problema é que existe uma distância abismal entre Deus tolerar ser acusado de que ele seja o responsável por perdas pessoais e ele ordenar o extermínio de povos inteiros. A diferença é brutal. Além disso, mesmo com a revelação bem longe do seu apogeu, no próprio Velho Testamento, onde Deus seria vingativo e maldoso, estes mesmos livros mostram em muitos lugares um Deus amoroso e cheio de misericórdia. Então, tem uma solução melhor do que essas? Tem sim, mas ela depende de você aceitar o fato de que o único que tem o poder de dar a vida, que é Deus, também tem o poder de tirá-la. E somente Ele tem esse poder. Se você acredita nisso, basta entender que não se tratava simplesmente de só extermínio ou genocídio, caso você entenda que as razões eram raciais ou étnicas. A ordem de exterminar, na verdade, sempre foi um juízo contra a injustiça, contra a feitiçaria, contra a idolatria, contra a prostituição praticada nos cultos pagãos e o mais repugnante de tudo, sempre foi uma justiça contra o infanticídio espiritual, contra o assassinato de recém-nascidos em adoração a demônios nos cultos pagãos. Todas aquelas nações condenadas ao extermínio praticavam de forma institucional todos esses pecados, quer dizer, fazia parte da religião oficial delas. E Deus trabalhou com elas para que se arrependesse, como a gente vê nos livros dos profetas do Velho Testamento. Apesar dos alertas divinos, todas essas nações foram resistindo e foram afrontando e foram crescendo em seus pecados, até que, como diz a Bíblia em Gênesis 15, se encheu a medida da iniquidade de cada um deles. Quando o limite e o prazo que Deus estabelecia para a maldade dessa gente toda, quando esse prazo terminava, às vezes Deus mesmo resolveu o problema, como no caso da destruição de Sodoma e Gomorra. Outras vezes, Deus usava Israel como arma de justiça, como é o caso dessas ordens diretas para exterminar. Para você ter uma ideia melhor disso, dessa justiça, nem o próprio povo de Israel escapou. Quando ele insistiu em peitar a Deus, Deus ordenou que uma nação poderosa da época, que era o Império Assírio, Deus ordenou que os assírios destruíssem Israel. Assim Israel foi simplesmente varrido do mapa. Sobrou apenas Judá, de onde vêm os judeus que existem hoje. Bom, parece então que a pergunta que sobra é: por que Deus mandou incluir os inocentes nesses extermínios, principalmente as crianças? Confesso, como ser humano emotivo, que a resposta emocional é meio indigesta, mas racionalmente falando, a resposta é bem simples e lógica também. Como eu te falei, quem tem o poder de conceder a vida é o único que tem o poder soberano, absoluto, exclusivo de também tirá-la. Quando Deus criou as regras, ele não ficou sujeito a elas, pelo contrário, se ele ficasse sujeito não seria Deus, seria apenas um de nós. Por conta dos pecados institucionalizados desses pais, dessas crianças, inevitavelmente as crianças dessas nações só tinham dois destinos: ou eram mortas em sacrifícios aos demônios, quando ainda eram nascidas, recém-nascidas, ou seriam envolvidas em rituais em algum momento da sua infância. Por conta desse envolvimento, ao chegarem na idade adulta, os demônios inevitavelmente as dominavam e, consequentemente, elas se tornavam espiritualmente condenadas ao inferno quando chegassem a morrer. Com as crianças um pouco maiores, era ainda pior, porque havia não só a influência demoníaca dos rituais, como também o aprendizado das práticas e das índoles nefastas dos próprios pais com quem elas conviveram durante certo tempo. E justamente naquela fase da criança em que ela parece uma esponjinha, que ela suga tudo, absorve tudo, aprende tudo. Assim, quando adultas, essas crianças seguiriam inevitavelmente os caminhos e a condenação espiritual dos pais, e certamente iam para cima de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Então, com essa perspectiva, não é só não condenável, como é até louvável, até um ato de amor, que Deus mandasse matar essas crianças, porque fazendo assim,
preste atenção, ele as livraria de uma vida dominada pelos demônios, de uma vida dominada pelos pecados horríveis que aquelas nações praticavam, e também de uma eternidade completa no inferno, já que a salvação delas, como disse o próprio Jesus, era algo compulsório e automática, mesmo sendo filhas de pagãs. Segundo ele, das tais é o reino dos céus. Eu sei que sou estranho um Deus de amor agir com essa estratégia aparentemente tão desumana. Parece mesmo que esse Deus está confinado ao Velho Testamento, que não parece ser o Deus do Novo Testamento. Mas então, pensa comigo de novo. Na menor das hipóteses, na menor das estimativas, o Velho Testamento cobre um período de 1.600 anos. E nesse período nós vemos, às vezes e com relutância, Deus agindo com essas medidas mais drásticas. Já no Novo Testamento, cobre um período de aproximadamente apenas 100 anos, a gente vê Ananias e Safira sendo fulminados. A gente vê Herodes comido por vermes. A gente vê o mágico Dimas ficando cego por ordem de Paulo. Fora as profecias apocalípticas do livro de Apocalipse que fala das nações sendo punidas. Se você fizer as contas, a proporção matemática e a intensidade dessas ações fortes de Deus no Novo Testamento é bem maior que a do Velho Testamento. Então, não tem sentido dizer que o Deus do Novo é um Deus de amor, enquanto que o do Velho é um Deus maldoso. Deus é um só. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus de amor do Novo. No Velho Testamento, a gente vê um Deus de amor amando incondicionalmente Israel, e o que foi demonstrado drasticamente pela história do profeta Oséias. A gente vê a paciência e a bondade de Deus com um povo teimoso no deserto. A gente vê Deus perdoando os ninivitas, que eram um povo pagão, cancelando o extermínio deles depois da pregação de Jonas, quando eles se arrependem. Quer dizer, você vê Deus agindo de várias maneiras com misericórdia, demonstrando amor. E para confirmar essa verdade, indo além dos exemplos, a gente vê no próprio Velho Testamento o próprio Deus afirmando o seu caráter de amor e misericórdia, como no texto que Moisés mesmo registrou lá no livro do Êxodo, quando ele diz o seguinte: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e cheio de fidelidade. Portanto, se esta questão dos extermínios te atormentava, fique em paz agora, fique em paz com Deus. Ou se essa questão dos extermínios te impedir de crer em Deus, coloque a sua fé nele agora, porque o amor, a justiça, a fidelidade de Deus nunca se acabam, duro para sempre. Um grande abraço e até mais.